Boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Cinco Perguntas da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Hoje a gente recebe o Jorge Abrão de Castro. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, boa tarde. E recebemos também o Márcio Postman. Boa tarde, Márcio. A conexão do Márcio está meio complicada, mas vamos lá, vamos em frente. Eu queria primeiro apresentar então o Jorge. O Jorge Abrão de Castro, ele é doutor em Ciência Econômica pelo Instituto de Economia da Universidade de Campinas, se graduou em Estatística na Universidade de Brasília e ele ocupou diversos cargos de diretoria nos Ministérios do Planejamento, da Economia e no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Ele foi professor do Departamento de Economia da Universidade Católica de Brasília e pesquisador associado da UNB. Ele é co-organizador, dentre outros, do livro Situação Social Brasileira, Monitoramento das Condições de Vida, publicado pelo IPEA. O Márcio Postman fez graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação em Ciência Política pela Associação de Ensino Superior do Distrito Federal, doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. O livro do Márcio, A Década dos Mitos, venceu o Prêmio Jabuti de 2002, que foi editado, o livro editado pela Contexto. Bom, o Jorge e o Márcio são organizadores do livro recém-lançado, Brasil, Estado Social contra a Barbárie. Esse livro tem o download gratuito lá na descrição do vídeo, da entrevista, tem um link para quem quiser baixar, muito interessante o livro. Bom, e além disso, tanto o Jorge quanto o Márcio são membros da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Bom, Jorge, posso começar com a primeira pergunta? Sim, por favor. Vamos começar. Vamos lá? Bom, eu, na verdade, fiquei pensando que a experiência que vocês tiveram na organização desse livro, Brasil, Estado Social contra a Barbárie, a experiência deve ter sido muito rica, então eu gostaria que você contasse para a gente o que motivou a realização desse projeto, o que você destacaria nele, falasse um pouquinho sobre a estrutura do livro e dissesse também para a gente o que mais marcou você nesse processo de concretizar esse projeto. Por favor, Jorge. Bom, César, obrigado. É um prazer estar aqui, podendo falar desse livro que tem aí 6 meses que a gente começou, eu e Márcio, né? Eu acho que eu e Márcio já temos uma trajetória de vida juntos, trabalhamos no IPEA, quando o Márcio foi presidente, eu fui o diretor da área social, nós fizemos doutorado no mesmo período na Unicamp, então, também fomos professor na Católica em Brasília há mais de 30 anos, quer dizer, há um conjunto de coisas que nos aproxima na vida e também no campo intelectual e político. Bom, o livro surgiu muito dessa própria trajetória de tradição, né? A gente, com o doutorado na Unicamp, tem todo um conjunto grande da perspectiva da Unicamp pensar o Brasil e tudo mais. Esse livro ele busca ser uma contribuição à tradição do pensamento social brasileiro, né? Ele se encaminha dentro dessa perspectiva, né? O próprio título chama atenção para isso. O título quer dizer muita coisa, né? Brasil. Então, a palavra central do livro é o Brasil. E 2 pontos, Estado Social contra a Barbárie. Então, tem 3 termos importantes aí. Primeiro, o Brasil. Eu acho que é uma contribuição, como tem, por nossa sorte, né, esse ano também se comemorou, né, 100 anos de 2 grandes figuras que pensaram o Brasil, Celso Furtado, Florestan, e 120 anos de Anísio Teixeira. Quer dizer, são 3 grandes intelectuais brasileiros, né, que sempre se miraram nessa perspectiva de pensar o Brasil. A gente não pensou muito
nessa coisa dos 100 anos de cada um deles, mas a gente se soma a essa ideia, né, de contribuir para pensar o Brasil. O livro está todo buscando isso, né? Agora, a gente buscou pensar o Brasil dentro daquilo que a gente entende mais, lógico, a nossa contribuição poderia ser mais efetiva. Por isso, o livro ele está muito conectado a duas questões que eu e o Márcio temos muita conexão em termos intelectuais, de pesquisa e tudo mais, que é, por um lado, a questão social, né? O Márcio mais na área do trabalho, construiu toda uma vida nesse mundo do trabalho, e eu mais na área de educação, de finanças, né? E, ao mesmo tempo, de políticas sociais. Então, a gente tinha já uma leitura a respeito disso, né? Tínhamos uma experiência a respeito disso, então, o Estado social, né, é uma coisa muito importante para nós. Né? É importante dizer claramente o seguinte: o Estado é como aquela coisa, o médico é um monstro. Né? O Estado, ele, ao mesmo tempo, o Estado social seria aquela parte do médico, ou seja, seria aquela ideia do Estado que cuida do contrato social. Esse Estado que cuida do contrato social, que envolve igualdade, cidadania, justiça, né, ele, às vezes, está de encontro a outra, né, parte do Estado, né, e está de encontro a um conjunto de não interesses que não têm preocupações sociais. Então, para nós, era muito importante, então, que a gente tivesse e qualificasse a leitura sobre o Estado. E, ao mesmo tempo, não só o Estado era importante, né, como também o Estado, e aí a ideia era de o Estado contra essas mazelas brasileiras, que a gente denominou de barbáries brasileiras, né, que é as resultantes de um processo histórico, né, do capitalismo tardio, num momento de ordem neoliberal de dominância do capital financeiro, né, com o aprofundamento de grande parte dessas mazelas, né, então, as mazelas da pobreza, da desigualdade, o retorno dessas mazelas todas, né, voltaram, somente após o impeachment do presidente Dilma, voltaram e estão, né, ocupando grande parte dos indicadores. Né? Então, e, além de tudo, o Estado torpedeado por todos os lados. Né? O Estado é o culpado, parece, de quase tudo. Né? E não é o Estado monstro, é o Estado, justamente, a parte do Estado social. Né? É esse que está sobre a margem. Então, o objetivo nosso, né, era analisar as dificuldades e os desafios do Estado social brasileiro. Ou seja, para pensar hoje, a gente está olhando um pouco para trás e vendo que desafios e dificuldades esse Estado tem enfrentado, principalmente após a Constituição de 88, né, para ir vencendo essas dificuldades e tentando estabelecer-se algo próximo àquele Estado social que a gente olha na Europa e tudo mais, e, lógico, com os distanciamentos exigidos, mas o desenho da Constituição de 88 nos indicava a possibilidade, olha, é possível, vamos tentar, né? E a história brasileira vai mostrando as dificuldades, né? Por isso que é o nome Estado Social contra a Barbárie, entendeu? Né? Que é as dificuldades que o capitalismo brasileiro, né, e o grupo, né, político em torno, hoje dominante, impõe a um Estado social. Né? Então, era isso mais ou menos o objetivo nosso. O método nosso, né, aí voltando um pouco mais para o método, né, foi tentar, em vez de a gente fazer um texto, Márcio, único, a gente tentou vamos fazer uma coisa coletiva. Acho que a ideia era, primeiro, tentar ver o Estado na sua totalidade, não só políticas sociais, mas observar o que acontece, por exemplo, na questão da discussão teórica sobre economia, como é que está a questão, né, do trabalho hoje, como é que uma discussão sobre democracia, quer dizer, uma leitura mais plural, e para fazer esse tipo de leitura, a gente não poderia ficar restrito a dois autores, a gente foi buscar, né, um projeto coletivo. Por isso, a gente convidou, né, um conjunto de autores, vocês verem, são 27 capítulos, 35 autores, então não são poucas pessoas, né, envolvidas, são professores, pesquisadores e técnicos, tem toda uma gama de experiências no livro.
nós não impusemos nenhum tipo de questões. A única questão importante era que fôssemos progressistas, entendeu? Agora, os textos são interdisciplinares e diversas metodologias teóricas. Então, buscamos, então, observar a questão do Estado Social numa perspectiva de totalidade, né? Multidisciplinaridade e metodologias teóricas diferentes, e cada autor tivesse... O importante para nós é que tivesse preocupado em nos ajudar a pensar as dificuldades, né, e os desafios do Estado Social. Eu acho que esse era o objetivo central nosso. Por isso, o livro acabou ficando um livro grande, tem 614 páginas, está dividido em 3 partes, né? Tem um tema geral e inicial, né? Que procura ser uma parte mais conceitual, teórica, histórica, certo? Um tema geral, Brasil, que pega vários aspectos da realidade brasileira, né? Tem a discussão tributária, tem a discussão do Estado na questão administrativa, tem uma série de questões que envolvem o Estado também, e tem, por último, um grupo de temas tratando das políticas sociais, como não poderia deixar de ser. Mas o importante, né, é que o livro ele trata, né, do Estado Social, trata, por excelência, das políticas sociais, mas buscando essa leitura um pouco mais ampla, né, de conexões de sentido entre teoria, história, tributação, finanças, democracia. Quer dizer, como é que a gente pode ver o Estado Social nesse momento e de frente a essas contradições todas que o Brasil tem passado nos últimos anos. Você também perguntou o que deu mais, assim, foi mais difícil. Acho o seguinte, no campo do que fazer, né? A gente tinha um projeto, a gente ficou super feliz de grande parte dos autores que a gente convidou, né? Aceitou. O tempo nosso era bem curtinho, porque a gente queria publicar o livro em fevereiro, né? A gente tinha uma ideia de fazer um livro na virada do ano, para iniciar o ano, ter um livro em 3 meses, né? A pandemia nos pegou no meio de tudo isso, o livro demorou um pouco mais para sair, e lógico, por razões óbvias, né? Mas foi muito bacana que todos os autores, né, foram muito condescendentes, né? Assim, em nos auxiliar, né? No limite, os organizadores do março tiveram um pouco de trabalho, porque todo mundo foi muito bacana, sabe? E assim, e também, acho que é importante mencionar, né, o trabalho do grupo editorial da Fundação Perseu Abramo, que foi fantástico, entendeu? Eles fizeram um trabalho fenomenal, aí consideram um livro desse porte, né? E tiveram com a gente o tempo todo, né? Assim, desde a construção do livro, a escolha da capa, a fotografia, tudo isso que dá muito trabalho. Então, eu só posso dizer o seguinte: eu fiquei muito feliz de ter organizado o livro, fiquei satisfeito com o resultado que nós chegamos, e espero que esse livro seja uma contribuição ao debate e às transformações sociais no Brasil, entendeu? Porque não é só, né? Eu acho que é um livro que tem um compromisso com a transformação, sabe? Com a mudança social, né? Acho que esse é o nosso objetivo principal. Legal, legal. Obrigado. Além do que, o livro está disponível para quem quiser baixar, muito interessante. Jorge, no seu artigo com a Vilnez Henrique, ele tem o título seguinte: Estado de Bem-Estar Social, o que nos sugere a experiência internacional. Ele está na parte 1 do livro, que você disse que é sobre os temas gerais. E nesse artigo você cita o Hobsbawm. Ele diz o seguinte: como observou esse autor, uma das ironias desse estranho século XX é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe o incentivo, o medo,
para reformar-se após a Segunda Guerra Mundial e ao estabelecer a popularidade do planejamento econômico, oferecendo-lhe alguns procedimentos para sua reforma. Jorge, você poderia aprofundar um pouquinho essa constatação do Hobsbawm e nos falar um pouquinho mais sobre o que nos sugere a experiência internacional, que é o título do artigo seu com a Vilnez? Por favor, Jorge. Bom, o Hobsbawm é muito feliz, né? Ele consegue aí nesse, né, num único parágrafo expressar como de um século, né? É importante dizer o seguinte: a Revolução de Outubro ela foi um dos eventos mais importantes do século XX, né? Ela é marcadora de uma situação, né, importantíssima até hoje, eu acredito. Ela traz consequências até hoje. O Hobsbawm, eu acho que ele captura bem uma situação que eu chamaria de pragmatismo e plasticidade, sabe? Pragmatismo dos dois lados e plasticidade adaptativa, né? Dos dois lados também, de um jogo, né? Você poderia... Todo mundo sabe que a opressão, né, da União Soviética na época, embarcar ou não na guerra, não foi uma decisão, ela demorou, ela não foi uma coisa tomada assim, né? Foi pesada, mas eu acho que diante... primeiro que a guerra estava entre duas situações de capitalismo, né? Só que uma totalmente desumanitária, a outra com uma vertente liberal, minimamente liberal. Mas era o capitalismo ali em disputa, entendeu? Né? Então, de fato, com a entrada da União Soviética, se define um lado claramente, né? Que sairia vencedor. Né? Eu acho que todo mundo... Não sou bem um entendedor desse momento histórico, mas eu posso dizer que foi importante, né, a entrada e a tomada de posição, né, para definição rápida e terminar logo a guerra. Né? Então, acho que houve aí um pragmatismo, né, dos dois lados e uma união sob ameaça maior. Né? Depois você vem a Guerra Fria, lógico, aquela união não ia ser uma união permanente, eu acho que era uma união tática, né? Porque a estratégia dos dois é clara, entendeu? E, logicamente, na Guerra Fria, a Europa destruída, certo? Poderia ter resultado no que tinha resultado na Primeira Guerra, né? Você deixar os vencedores, como foi o caso da Alemanha, né, padecer o inferno, né, pós-guerra. Mas não foi o caso, porque eu acho que é isso que o Hobsbawm mostra. Eu acho que, em parte, sabia-se claramente que, ao deixar a Europa naquela situação, você poderia, dado que agora, nesse período, você tinha uma experiência da União Soviética, tinha um internacionalismo e tudo mais, e as contradições que estavam colocadas, né, para o capitalismo naquela situação, impunha, ou você deixa para lá e poderia ter ampliação do bloco soviético, ou você intervém e tenta mudar a faceta do capitalismo, aí, que é o que nós vamos conhecer do capitalismo organizado, né? Que é um capitalismo que absorve parte também da experiência soviética, entendeu? Principalmente o planejamento. Né? Eu acho que isso vai ser muito importante. Né? A execução do Plano Marshall e todo o conjunto de coisas que vem aí, né? Ela vem buscando um pouco essa experiência e esse olhar que tinha acontecido. Eu acho que nesse ponto o Hobsbawm está muito feliz. Depois que você passa esse momento, você vê, né? Após o colapso da União Soviética, você volta ao capitalismo como ele é, entendeu? Que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Que é o capitalismo neoliberal, né? Com essa saga, né? Como diz essa saga mercadista, né? De extermínio do planejamento, de todo... E nós estamos caminhando nessa crise permanente, né? E com essas graves dificuldades.
né? Eu acho que, então, é um pouco isso que eu queria dizer aí da observação do Hobsbawm, que eu acho muito feliz, né? E muito adequada. E o que nós estamos vivendo agora, certo? Parte que nós estamos vivendo agora também de resistência do Estado Social, aí eu vou engatar na segunda parte da pergunta, né? O Estado Social europeu, né? Ele são vários tipos, né? Que podemos qualificá-los, né? Eles foram produtos e aprofundamentos desse momento. E eles têm resistido até certo ponto a este movimento disruptivo do capitalismo, entendeu? Somente no pós-70 aí, né? Você tem os mais liberais com mais aprofundamento do neoliberalismo, com mas nenhum deles existiu ainda, entendeu? O gasto social desses países continua ainda elevado, entendeu? E há dados da OCDE mostrando que eles continuam até crescendo em algumas situações. O que tem acontecido é mudanças por dentro, né? Você favorecendo mais a parte de transferências de renda, etc., menos a parte de bens e serviços. Logicamente que a lógica neoliberal ela está aí, querendo se implementar em todos os quadrantes, né? Ela é o projeto, por exemplo, o austericídio, né, colocado para o mundo, pegou aqui profundamente com a gente, mas não tanto lá com eles, entendeu? Na Europa. Né? Essas teses de austeridade e tudo mais, elas não pegaram tanto lá, assim, tanto é que eles estão com um gasto crescente na crise, entendeu? Pós-2018, 2008, né? Não caíram. Até ampliaram a arrecadação tributária. São dados da OCDE, não são dados produzidos pelo Brasil, entendeu? Então, eu acho que o que você vai observando é que... Agora, lógico, se você pegar alguns dentro do debate, tem gente que já decretou a morte desses estados sociais, entendeu? Há muito tempo. Né? Tem textos e pesquisas, mas, por outro lado, tem outros, olha, não é bem assim. Eu estou dentro daquela perspectiva de dizer o seguinte, olha, eles têm muitos problemas, certo? Né? E carecem de cuidados, mas não estão mortos, os estados sociais, entendeu? Então, eles continuam. Bem, desses países, apesar de tudo o que está acontecendo no mercado de trabalho e tudo mais, tem conseguido resistir, em parte, a essa avalanche de transformação. Não sei até quando isso vai ocorrer com eles. Para nós, né, a situação aqui nossa é bem diferente, entendeu? A gente viu o Estado Social como uma miragem, né? Nós estamos olhando ele, né, tentando construir, a partir de 88, principalmente, algo próximo, com todas as dificuldades, né? De um país de capitalismo tardio, incorporando o neoliberalismo e o austericídio com grande virulência, com uma classe dirigente do país, né, muito ruim, pouco preocupada com o próprio país, com a nação, né? Isso torna muito mais complexo e mais difícil a existência de um Estado social progressista. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi as duas questões. Jorge, quando você olha para os Estados Unidos e para a Europa, você percebe uma diferença importante nessa questão do estado de bem-estar social? Parece que os Estados Unidos foi o que aprofundou um pouco mais as questões, as políticas neoliberais e pouca segurança para os trabalhadores e um aumento, parece que maior da desigualdade, da distância entre os mais ricos e os mais pobres. Você nota essa diferença entre Estados Unidos e Europa? O fato de eu falar que o Estado Social tem resistido não quer dizer que a desigualdade não está aumentando, entendeu? Sim, eu acho que o PIT, está lá os dados deles, bem claro para mostrar o seguinte, apesar da existência a desigualdade está aumentando. E existe muita diferença entre os estados mais liberais, e aí não é só os Estados Unidos, eu acho que você pode colocar aí, né? O Reino Unido,
Austrália, Nova Zelândia, nesse conjunto, entendeu? Eles incorporam as teses liberais, né, mais fortemente, e implementam essas teses liberais mais fortemente, colocando mais em risco, né, a situação social do que os países, por exemplo, do norte da Europa, que são o dito Estado social social-democrata, entendeu? Né? Então, tem diferenças, né? Os países do Mediterrâneo, que são aí Portugal, Espanha, alguns colocam até Itália nesse campo, né? Também são diferentes, tem outras conformações. Logicamente, todos são afetados, pós-70, né? Por essas transformações do capitalismo, pelo capitalismo comandado fortemente agora pelo capital financeiro, né, com seus interesses, né, e ataque ao Estado social. Eu acho que ele está em ataque permanente, entendeu? E alguns conseguem avançar mais fortemente, mas também nunca foi tão profundo, entendeu? Quanto as experiências social-democratas dos países do norte da Europa. Eu concordo, eu acho que... Eu não sei nem se dá para falar muito bem que existe uma welfare state nos Estados Unidos, entendeu? Tá certo. A gente está percebendo que o Márcio está com dificuldade de se conectar, então a gente vai tocando aqui com o Jorge, de repente, se for possível fazer as perguntas para o Márcio, a gente pergunta. Vamos lá para a pergunta seguinte para você, Jorge. Tem um outro artigo que me chamou a atenção no livro, que é o artigo escrito pelo Braulio Santiago Cerqueira e pelo José Celso Cardoso Júnior. O artigo se chama Estado de Bem-Estar e Funcionalismo Público na linha de tiro do neoliberalismo. E um dos trechos que eles colocam é assim: a reforma administrativa neoliberal do governo Bolsonaro centra-se na redução do tamanho do Estado e na compressão do gasto público, carecendo de compreensão sistêmica sobre os condicionantes e determinantes do desempenho estatal no campo das políticas das próprias finanças públicas. Como contraponto, é possível conceber uma reforma administrativa de índole republicana e democrática, voltada tanto para um serviço público de qualidade, como ao próprio desenvolvimento nacional em suas múltiplas dimensões geopolítica, econômica, social e ambiental. Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a situação atual do funcionalismo público e o que seria uma reforma administrativa republicana e democrática. Por favor, Jorge. Bom, o Zé Celso e o Braulio estão numa batalha muito grande, e tem mais textos atuais deles sobre esse mesmo assunto, né? Acho até depois seria interessante fazer uma live com eles, que eu acho que é uma discussão muito importante, muito atual, né? Eu acho. Então, veja bem, considerando o momento que nós estamos vivendo, né, e a situação de ataque ao Estado social, o funcionalismo é consequência, ou seja, é um ataque a uma parte direto, né? Qual é a premissa? Vamos partir da premissa atual. As forças dominantes impõem uma leitura ideologizada e negativa da função do Estado, entendeu? Que né, tudo é negativo, sabe? Não aparece nada positivo dentro, mesmo quando você vai falar do Covid, da batalha da área, né, da área do SUS e tudo mais, às vezes o SUS não aparece, entendeu? Fica parecendo que são, né, do nada, às vezes, dos meios de comunicação e tudo mais. Então, há uma batalha, e é uma batalha ideológica, e uma batalha negativa, que tem a ver com a luta, né, daquela ideia de Estado monstro, né? O Estado monstro querendo engolir o Estado médio, né? Não é uma luta é o Estado mínimo para o social e o máximo para os interesses do capital, entendeu? Eu acho que isso tem que ficar claro. Ninguém está falando que vai acabar com o Estado, entendeu? Então, toda a ideia de que o Estado não presta, ninguém fala que o Estado não presta e vamos fazer o Banco Central independente, né? Olha, mas
Está lá, independente, porque vai ter uma regra privada, mas o Banco Central continua sendo ninguém fala vai acabar com o Banco Central, tá certo? Mas liquidar o resto, né? Universidade pública, serviços, todo o sistema de saúde, sistema de assistência social, sistema público de emprego que nós não temos e deveríamos ter, entendeu? Isso não passa no quadrante, entendeu? Isso pode ser, teoricamente, e pela ideologia, conduzido pelo setor privado, pelas forças de mercado. Então, esse Estado, entendeu? Que é o que esse texto do Zé e do Braulio, eles estão lidando com essa situação, entendeu? Né? Que é meio... E aí você olha o funcionalismo, ele entra com uma bucha de canhão nessa história, sabe? Né? Ele passa a ser... Ele é uma peça dentro desse processo, e aí ele vai receber todos os tiros possíveis, entendeu? A estabilidade é demonizada como um privilégio, certo? O que vale é o setor privado. Agora, imagina as condições de trabalho do setor privado, né? O que é ruim é as condições de trabalho do setor privado. Flexibilização, rotatividade alta, insegurança. Isso que querem trazer para o setor público, como imagem de eficiência, de modernidade, né? Qualificação, olha, isso... Pô, não tem... Cooperação, não. Cooperação não tem sentido. O que importa é a competição, o empresário de si mesmo, entendeu? Né? Liberdade de organização, imagina, nós queremos que a negação do direito, não existe direito, entendeu? Então, quando a gente dá uma olhada nesse tipo de processo, a gente vê uma ideia de que você está querendo nivelar por baixo, né? Se, uma vez que você não vê sentido no Estado, você nivela por baixo o servidor, entendeu? Nas condições baixíssimas de qualidade de posto de trabalho hoje do setor privado, entendeu? É um pouco isso, né? E o funcionalismo passa a ser o boi de piranha e o grande causador de todos os males da situação. É um verdadeiro terror, né? Um moinho satânico funcionando, entendeu? Né? E isso com grande hegemonia na mídia. É difícil o funcionalismo quebrar, ou quem defende não o funcionalismo, entendeu? Não que não tenha problemas, não é disso que nós estamos falando o seguinte, o Estado e o Estado social, o Estado prestador de serviço, quem é que está prestando serviço na atualidade aos mais pobres na área de saúde? São os médicos, enfermeiros, técnicos do SUS, entendeu? Eles que estão lá na frente se contaminando, morrendo, entendeu? É disso que nós estamos falando. Quem é que educa 50, 60 milhões de crianças no Brasil? São os professores da rede pública. Estes são, quando a gente fala em funcionário, estamos falando desse conjunto dos assistentes sociais que dão vida a um conjunto de problemas, né, da assistência social brasileira, né, desse inferno, dessas dificuldades, né, da vida social brasileira. São esses cidadãos, esses trabalhadores, entendeu, que estão enfrentando, estão na ponta de lança dessas coisas, com todas as dificuldades. E com todas as necessidades de transformação, de melhorias. Ninguém nega isso, entendeu? Ninguém tem medo de falar, olha, nós precisamos de melhorias. Precisamos, sim, de serviço público de qualidade. Quem não quer? Nós queremos. Mas isso exige trabalho, respeito, mais recursos, entendeu? Melhores alocações, entendeu? Né? Um projeto nacional, né? Não acreditar que o mercado vai resolver tudo, entendeu? Né? Então, é um pouco isso, né, que é tocado no texto do Braulio e do Zé Celso, e coloca as questões importantes. Ninguém está falando que você não tem que fazer uma reforma, entendeu? Uma reforma administrativa. Como você tem que fazer uma reforma tributária, como você tem que fazer uma reforma política. Eu acho que ninguém no campo da esquerda é contra as reformas, entendeu? Mas não as reformas que eles querem nos impor. As reformas no sentido do tipo, é preciso recuperar a capacidade de planejamento, tratando a questão administrativa, né, da reforma administrativa. É preciso recuperar a capacidade de planejamento. O que os caras fazem? Acaba o planejamento. Não é necessário, não precisa pensar, não precisa ter médio futuro, não precisa ter nada, entendeu? Né?
fomentar a participação social. Não, para quê? Né? Os caras não querem participação social, não querem o povo organizado no seu alto interesse, sabe? Não tem ciclo de política, certo? Porque não tem política. Para que política? O mercado organiza tudo. Né? Ampliar a transparência dos processos decisórios. Olha, isso tudo estaria dentro de um campo de reforma administrativa democrática e republicana, certo? Ampliar os espaços de participação, tanto, não só cosmética de participação, mas de processo decisório, permanente, entendeu? E não apenas, vamos chamar só democracia representativa. Não. Trazer o conjunto da sociedade para ajudar na elaboração das políticas, para ajudar na publicização das políticas, na avaliação das políticas, entendeu? E na decisão. Né? Eu acho que era isso um pouco que eles estão tratando. Que sem isso também não dá para pensar num Estado, né? Que tem a capacidade de valorizar e cumprir um papel importante no campo social, econômico e geral do país. Né? Eu acho que era, não sei se falei muito aí, mas eu acho que era um pouco não, isso. Legal, né? Legal. Você sabe que... O trabalho deles, entendeu? Legal. Você sabe que você tocou no assunto planejamento, né? Um dos primeiros programas 5 Perguntas que a gente fez foi com o Zé Celso e com mais uma autora e um autor do livro que eles lançaram sobre planejamento. Eles têm um livro legal. O Zé Celso é um grande organizador de livros, ele é muito bom nisso. Ficou ótimo o livro do planejamento, acho importante também. E super evidente nessa altura do campeonato a quantidade, a falta absoluta de planejamento que a gente tem, né? A pandemia acho que botou umas coisas assim tão a nu, né? E uma delas é essa, né? Que o mercado resolve. Não resolve, ele não resolve questões de equipamento de proteção individual, não resolveu a questão da vacina, que está rodando há um monte de tempo, e a gente ataca sem plano nenhum, sem estratégia, é muito complicado isso. Né? Eu acho que a pandemia, ela, infelizmente, né, veio mostrar para nós, né, esse momento trágico, né, da administração pública brasileira, entendeu? Acho que ela revelou, né, a falta de estratégia, a pouca integração entre os vários entes federados, né, uma liderança para tocar depois de estar falando de planejamento, estamos falando de liderança, né, de melhor aplicar os recursos públicos, né, se demorou muito para proteger o cidadão, para dar suporte à pequena empresa que ficou abandonada, muitas vão quebrar, vão se destruir nesse momento, entendeu? Então, eu acho que o planejamento ele teria sido... Está aí a evidência dele, né? Pode negar quem quiser, entendeu? Mas a falta dele está clara nesse momento, né? Da pandemia. Eu acho que, sem falar nas outras coisas, não vamos falar no restante das outras coisas que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, no país. Legal. Ô Jorge, assim, eu tenho a impressão que o Márcio não vai conseguir voltar, a conexão dele acho que está complicada, sei lá se é com a chuva e tudo. Posso colocar uma questão que a gente não tinha conversado sobre a gente... Oi? Pode fazer todas as perguntas. Tá bom. Na verdade, a gente viu hoje a divulgação de um manifesto assinado por mais de 380 economistas pela revogação do teto de gastos. Né? Está tendo uma repercussão bem interessante esse manifesto. Você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre o teto e sobre o manifesto? Estamos saindo um pouquinho do assunto que a gente tinha combinado, que era falar do livro.
o nosso livro, ele também trata disso, porque se você pegar grande parte dos textos que estão analisando a realidade das políticas públicas lá, você pegar, quando você entra nos textos sobre previdência, saúde, esse teto de gasto está lá, como uma jabuticaba brasileira, entendeu? Que veio perturbar toda a área social, sabe? Ele está lá como, olha, quando é que nós vamos com a educação com o teto de gasto, entendeu? Quando você pega os pesquisadores da área de educação, ou os pesquisadores da área de saúde, ou, né, o conjunto da assistência na área do trabalho, o teto está lá como uma espada, né, para... Como ele veio realmente para diminuir o Estado no Brasil, acho que o texto do manifesto é muito claro, né? O teto é o seguinte, ele põe o gasto só pode aumentar de acordo com a inflação. Mas nós temos uma população ainda crescente, entendeu? Então, só por isso, ele já é... Como é que você pode atender às necessidades, né, sociais da população, considerando que nós vivemos num país pobre, né? As pessoas não vão conseguir ter a sua atenção no mercado, porque elas não têm renda para poder acessar o mercado. Não dá para pegar e falar, vai para o mercado. Vai para o mercado um país de classe média como é os Estados Unidos, que mesmo assim ainda tem um conjunto grande de pessoas pobres. Mas no Brasil isso não funciona, entendeu? Né? É preciso a ação do Estado, né? É preciso a ação do Estado para esse conjunto da população desassistida, que estamos falando aí 60%, 70% da população brasileira. Né? Então, quando o TES foi criado, né, é uma jabuticaba, porque ninguém no mundo escreveu algo parecido com isso, entendeu? Dessa forma, com essa rigidez. Né? O manifesto também mostra isso. Né? Certo? Ninguém é contra que o sistema das finanças públicas elas sejam debatidas politicamente, entendeu? Essas coisas autoritárias, elas não resolvem o mundo da política, entendeu? O mundo da política, você desvaloriza o planejamento, você desvaloriza o orçamento, você desvaloriza os mecanismos de finanças que são clássicos, que estavam aí e em parte resolviam bem, certo? Os problemas que nós tínhamos, entendeu? Então, eu acho que o teto ele precisa ser extinto mesmo, sabe? Eu sou totalmente a favor. O nosso livro mostra isso, quem quiser olhar, né? Uma vez que o livro ele está olhando todas as políticas públicas sociais, e as políticas públicas sociais, a maioria delas vai estar de encontro a essa situação, né? Antes da pandemia. Então, é uma coisa importante que o nosso livro ele não trata da pandemia. Quando a gente escreveu o livro, a pandemia ainda não estava no quadrante. Mas ele trata desse período aí, no período principal aí, que ele trata do pós-constituinte, pós-constituição, mas todo mundo, né, olhando esse período 2015 para cá. E aí o teto de gasto, logicamente, é um demarcador terrível, né, de uma situação ruim para a política social e para o Estado social. Certamente, se ele subsistir, nós vamos ter uma redução profunda do Estado social, nós vamos ter muito problema social no Brasil e, com certeza, o bem-estar do povo brasileiro vai estar em risco. Esse bem-estar, imagina, nós não conseguimos chegar aos países, né, estamos longe, mínimo dos países desenvolvidos, e nós estamos querendo rebaixar mais ainda o que nós porcamente conseguimos aqui, entendeu? É assim que pensa uma parte da elite brasileira, entendeu? Uma grande parte da elite brasileira. Eu acho que o teto representa esse pensamento. Né? Legal. E super importante, acho que super bem na hora certa esse manifesto, né? Porque as pessoas precisam saber que existem economistas e economistas, né? Que pensam muito diferente daqueles que ocupam as Globo News da vida, os espaços dos estados de São Paulo e das Folhas de São Paulo, enfim, né? Se bem que a Folha de São Paulo publicou o manifesto, né? Mas a Folha faz isso de vez em quando. Foi importante a Folha publicar, eu acho que
É um manifesto importante, tem, né, muitos economistas de diversas vertentes dentro, né, e posicionamentos, vendo do tanto que esse instrumento, né, é autoritário e ruim, entendeu? Né? Eu acho que é um consenso entre nós. Não, lógico, não entre todos os economistas, porque do outro lado tem um monte de gente que acha uma maravilha, que o mundo vai acabar. Eu acho que a gente tem que dizer que não vai, entendeu? Vai acabar o que eles estão propondo, entendeu? Vai acabar o que eles estão propondo é a barbárie, né? Nós estamos dizendo o seguinte: olha, esse teto ele monta a barbárie no Brasil, entendeu? Ajuda a aprofundar a barbárie. Se a barbárie ela pode ser aprofundada, o teto ela é um elemento de aprofundamento da barbárie. Tá certo. Bom, Jorge, eu tinha preparado essa aqui para o Márcio, mas vou colocá-la para você, que é sobre o artigo da professora Denise Gentil também no livro. Ela escreveu um artigo dizendo, o título é Dominância Financeira e Desmonte do Sistema Público de Previdência Social no Brasil. Esse artigo dela está na terceira parte do livro, que trata das políticas sociais e de segurança pública, da professora Denise Lobato Gentil. E ela tem um trecho que ela diz o seguinte: a reforma da Previdência representou o retrato mais bem acabado da desfiguração da ordem democrática da Constituição Financeira de 1988. A reforma foi, sobretudo, a peça central da agenda mais dura do capital financeiro, que, para se expandir, impõe à sociedade o retrocesso político, a destruição do sistema de proteção social, a violência que decorre da exclusão social e a retração da esperança. Bom, Jorge, você poderia comentar esse trecho e o artigo da professora Denise, por favor? Primeiro que eu acho que esse trecho é maravilhoso, né? Ela espelha profundamente, eu acho que a Denise foi muito perfeita em desenhar em curtas palavras, né, o que representou a reforma da Previdência e o que era a pretensão maior ainda, né, que era o sistema de capitalização proposto pelo atual governo, entendeu? E o que significaria, né, esse conjunto. Eu acho que o texto da Denise, ela está afiliada a uma ideia de financiarização das políticas sociais, eu acho que isso é importante, né? Ou seja, você traz para dentro, que é isso que temos visto, né? Se você tentando impregnar por dentro a política social, as políticas públicas, né, dos aparatos financeiros, entendeu? E facilitar o ritmo de acumulação privada, entendeu? Utilizando as políticas públicas. Isso ocorre fortemente na saúde, né? Grande parte da saúde hoje ela está privatizada, né? Tem uma parte maior da saúde no campo privado do que no público. Você viu o avanço do setor privado e da financiarização, né, no setor educacional, né? Grande parte do ensino superior está contido na bolsa, né? Você não discute. Se pegar o time que está dirigindo a universidade privada hoje, não está preocupado com os retornos que vão dar na bolsa, etc, etc. Isso é que a financiarização, né, coloca. Isso se expande para os demais campos da política social. Então, e a Previdência, por excelência, é um campo de acumulação, né? Então, acho que a Denise foi muito feliz, eu gosto dessa... Ou seja, porque a gente tem que cuidar da política social no conjunto e olhar o que está acontecendo por dentro também, entendeu? Porque por dentro as lógicas, às vezes, vão sendo perturbadas, né? Vão sendo tomadas por lógicas do setor privado, entendeu? Por lógica de acumulação, que não tem nada a ver, não tem uma preocupação, vou dizer que ações e bolsa está preocupado com o bem-estar, né? Ou com o bem comum, ou com o bem público, não está, entendeu? Não é isso. Então, eu acho que é isso que está ali no texto da Denise para a Previdência, e eu estou ampliando um pouco para o conjunto. Quer dizer, essa é uma das coisas que o livro também traz, é o seguinte,
essa financiarização, ela está aí, e ela tem avançado, entendeu? Eu acho que até na crise agora, os setores, né, de acumulação, muitos que estavam no mercado de títulos, vão buscar elementos, por exemplo, na área de saúde. Muitos setores comprando hospitais para poder, grandes conglomerados, entendeu? Para disputar esses recursos que estavam, de repente, em título do governo, entendeu? Para poder ter a sua valorização. Eu acho que nós estamos vivendo um momento... Esse também é um momento difícil para as políticas sociais, né? Como é que a gente enfrenta essas dificuldades, né? Então, é um comentário muito interessante. Eu acho que a Denise e a Helena Lavinas, elas têm outros textos tratando dessas questões por conjunto. Eu acho muito, muito, muito bacana. Eu gosto do trabalho delas, entendeu? E eu acho que permeia mais políticas além da Previdência essa ideia da financiarização. Essa questão da lógica, né, Jorge, que não tem jeito de você ter a mesma lógica numa instituição privada que visa lucro, com a mesma lógica de uma instituição pública que visa o bem-estar, que visa prestar serviço. Não combinam as duas coisas, né? E por isso você tem que ter uma e tem que ter a outra. Não tem jeito de você ter uma só, né? Quando fala, todos os bancos, tem muitos países que todos os bancos são privados, e você deixa de ter uma função bancária importante, que é feita pelo Banco do Brasil, que é feita pela Caixa Econômica e tudo para complementar determinado, que é feito pelo BNDES, coisas que a banca privada não consegue. Quer dizer, estou citando um exemplo de banco, mas isso vale para um monte de outros lugares, né? Não, a banca privada não oferece as mesmas. Sim. O mercado, ele não está. Ele não é para isso, entendeu? Né? Ele não vai fazer esse tipo de ação. Se você for em algumas regiões do país, né, que o Estado está mais distante, você vai verificar que, de repente, os acidentes de trânsito, as pessoas estão morrendo e não tem atendimento, não tem quem resolva problemas conflituais, são de coisas simples, entendeu? Né? Conflitos de uma morte no trânsito, não tem o Estado vai regular como esse tipo de coisa, entendeu? Entre outras situações, né, que estão aí, né? Então, eu acho que é o seguinte, quando você impõe uma lógica, mas essa faz parte da lógica neoliberal, né? Eu acho que a lógica neoliberal, ela impõe isso ao Estado e ela impõe isso aos indivíduos, né? E os seus coletivos, né? De transpor, né? Todo mundo agora virou um empresário de si mesmo, né? E os fracassos são seus, entendeu? Vire-se, né? Peraí, não é bem isso, né? Num momento como esse estamos vivendo, né? Vamos supor, todo o pessoal da cultura está passando um sufoco tremendo, certo? E o que nós vimos foi o quê? Uma política anticultura. Todo o campo de trabalhadores que tem família e tudo mais, que vive em torno, né, dos aspectos culturais, música, cinema, teatro, e como é que eles estão se virando? Né? Não importa. Foi preciso, né, a oposição se mover, criar um mecanismo mínimo pelo menos para passar a chuva, né? Cadê o mercado? Resolveu isso? Não resolveu. Né? Esses são exemplos, a gente pode ficar aqui até mostrar exemplos que envolvem milhões de pessoas, entendeu? Né? E que vão ver suas famílias, né, e seus entes queridos, tudo mais, em extrema situação de vulnerabilidade, entendeu? E o mercado não resolve, e eles não são incompetentes, entendeu? Sabe? Eles não são, essa é a questão. Né? Não é a questão pessoal, entendeu? É uma situação externa aos indivíduos. Né? Bom, é um pouco isso. Legal. Tá bom. Bom, estamos chegando no fim, Jorge. A gente não pôde contar com o Márcio, mas, enfim, acho que foi legal. Alguma coisa que a gente tenha deixado passar? Suas considerações finais, por favor. Bom, eu
Lamento mais não ter participado, mas eu acho que vai ter outras situações, né? Eu espero que a gente tenha conseguido aí né, nosso time, né, de pessoas que vão nos ver, né, fique curioso e queira dar uma olhada no livro. O livro é um livro gratuito. Você entra na página da Fundação Perseu Abramo, ele está disponível lá. Tem, como eu já citei, vários capítulos, e busca ser uma contribuição, né, para a gente compreender melhor o Brasil e transformá-lo no sentido progressista, da justiça social, do bem-estar coletivo. Esse é, pelo menos, o nosso compromisso, acho que de todos que participaram do livro. E eu gostaria, por último, de agradecer o esforço de todos que doaram, né, o seu esforço de nos ajudar a escrever esse livro, entendeu? Foram vários autores e foi muito bacana. Todos foram super bacana com a gente e cumprimos os prazos, e espero que a gente tenha contribuído para podermos ajudar o Brasil nessa quadratura tão terrível que estamos vivendo, né, nesse momento de barbárie e de tristeza. Legal. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado pelo papo, foi bem legal, e tem a impressão que a gente deixou bastante gente curiosa, ou vai deixar bastante gente curiosa para entrar lá no site da Fundação Perseu Abramo e baixar o livro Brasil, Estado Social contra a Barbárie, que foi organizado pelo Jorge e pelo Márcio Postman. Muito obrigado. Boa noite, bom fim de tarde para você e para todo mundo que nos ouviu. Sexta-feira que vem tem mais 5 perguntas para o economista ou para a economista. Vamos ver quem que vem aí na sexta-feira que vem. Um abraço e bom fim de semana para todo mundo. Tchau, Jorge. Obrigado, César. Foi ótimo o nosso papo.